Se eu ficar esperando muito o pessoal, a gente não fala nada, né? Tá na tela aí? Ok, Eu vou fazer só uma modificação aqui, só para eu ter um slide branco aqui, para a gente fazer uma breve revisão, discussão do que a gente falou ontem, tá? Então, basicamente, a gente está falando de sistemas de temporização, né? Dentro desses sistemas de temporização, a gente viu que a gente tem um sistema de temporização, eu vou chamar aqui de mecânico, barra, representado basicamente pelo relé de temporização, ou relé temporizador, né? Aplicado basicamente em sistemas de acionamentos elétricos. Ok? Com o advento do CLP, o CLP veio para substituir acionamentos elétricos na lógica de controle, a gente já viu que tem muitas vantagens, então a gente começou a ver esse sistema de temporização dentro do CLP, que é o temporizador, né? Nosso sistema de temporização dentro do CLP, ele é um temporizador, mas ele é implementado através de software, né? A nossa implementação através de software. E a gente viu que ele traz algumas vantagens, como modificação de lógica, modificação de tempo, adicionar ou eliminar temporizadores do sistema, sem necessidade de mexer em fiação, basicamente aquelas mesmas vantagens que a gente tinha em trabalhar com o CLP, ao invés de trabalhar com um diagrama de controle, tá? A gente está começando a trabalhar com temporizador através de software dentro de um CLP. E a gente conheceu, pelo menos superficialmente aí, três tipos de temporizadores que existem no CLP, que é o nosso temporizador com retardo para ligar, que é o tom, é o nosso temporizador com retardo para desligar, que é o TOF, e o RTO, que é o temporizador retentivo. Então, os dois tipos básicos de temporização aqui, eles são não retentivos. Ou seja, se a entrada é desenergizada, o temporizador é resetado. A gente pode falar isso daí, né? É diferente da ideia que a gente tem lá de contador, né? O contador é um sistema retentivo. Então, o contador armazena aquele número de contagem. O temporizador não é assim. O temporizador, se a entrada foi desenergizada,
ele para de contar o tempo, tá bom? Com exceção do nosso retentivo. O nosso retentivo conta o tempo, mesmo que a entrada seja desenergizada, e ele vai acumulando aquele tempo, né? Então, esse contador retentivo aqui, esse temporizador retentivo, a gente pode pensar como um contador de tempo retentivo, né? Porque ele segura a última informação que ele tinha lá, tá? Na aula de hoje, nós vamos trabalhar mais a fundo o nosso temporizador do tipo tom, ok? Temporizador com retardo para ligar. Vamos lá? Basicamente, o tom é utilizado quando o objetivo é que a gente tenha um retardo de tempo na saída antes dela se tornar verdadeira. Ou seja, a gente tem um delay, tem uma espera para se tornar verdadeira. Quando você acionar a entrada, esse temporizador não vai acionar imediatamente a saída. Ele vai ter um delay para acionar a saída. Então, para reforçar mais uma vez o funcionamento desse tipo de temporizador, eu trago aqui o nosso diagrama de temporização, tá? Basicamente, o nosso lado é composto aqui, só para entendimento nosso, uma única entrada de acionamento e o nosso temporizador, tá? Aqui eu trouxe um temporizador genérico, que a gente não precisa nem lidar diretamente com o tempo, só para a gente entender o, o funcionamento dele, tá bom? Então vamos observar o nosso diagrama de temporização aqui, ó. Condição do degrau, basicamente essa condição do degrau, ele está definindo se o que está chegando no temporizador é verdadeiro ou falso, ligado ou desligado. Como depende só da entrada, eu vou definir essa condição do degrau aqui para simplificar o nosso entendimento como a própria entrada, tá? O nosso período temporizado a gente pode associar lá ao PR, mas tenham atenção que esse PR é um preset, né, um valor pré-definido, mas agora a gente está falando de um valor pré-definido de tempo, tá bom? Ele começa a contar este tempo exatamente neste momento aqui, ó. Onde a gente tem a transição de 0 para 1, tá bom? Essa transição ocorre por conta da mudança de estado da nossa entrada, que também acontece neste mesmo momento, tá? Então, olha aqui, ó. No momento em que a gente tem a transição de 0 para 1 na entrada, o nosso tempo começa a ser contado, tá bom? O nosso período de delay é todo este período aqui, ó, né? Aqui a gente não está trabalhando com números, a gente só quer uma representação na forma de onda aqui para simplificar o entendimento, mas vamos supor que sejam 10 segundos, tá? Então, esse período temporizado se mantém em nível alto para indicar que o valor está sendo contado, que a gente está tendo aquela espera, justamente para a gente falar quando a saída vai mudar para nível alto. Então percebam aqui que a minha última forma de onda diz respeito à minha saída Q, né? Ou DN, que a gente está vendo também, que é uma nomenclatura comum. Então, durante todo o período aqui, ó, 0,
Mesmo depois da entrada mudar para positivo, neste instante aqui, ó, a entrada mudou de 0 para 1, mas a saída manteve 0. A gente não teve transição. Nossa saída aqui, ó, 0 até o momento de mudança da entrada, e depois do momento de mudança da entrada ela continua 0. E ela vai ser 0 até o momento em que o nosso período de temporização for finalizado. Ou seja, você pediu uma espera de 10 segundos até finalizar aqueles 10 segundos. No momento em que esse período de finalização é finalizado, a minha saída sofre uma transição de 0 para 1. Então, ela muda para nível alto, indicando que aquela espera já acabou. Tá? Isso acontece quando o nosso valor acumulado se iguala ao valor pré-ajustado. Tá? Observem que a minha saída, que só se mantém em nível alto aqui, porque a minha entrada se mantém em nível alto. No instante em que a minha entrada sofreu uma transição para nível baixo, vamos supor aqui que a gente tem nível alto e aqui a gente tem uma transição para baixo, a minha saída vai reproduzir isso. Então, ela se mantém alto enquanto a saída é alta, depois do tempo desejado ser contado, e no momento em que tem a transição para nível baixo da entrada, a saída também sofre essa transição para nível baixo, tá? Então, é o nosso diagrama de temporização padrão para um temporizador do tipo TOM, ok? Apresentar para vocês aqui, então, um bloquinho funcional dele, utilizado no CLP SLC da Allen Bradley, tá? Modelo SLC 500. Como eu apresentei para vocês, eu estou trazendo um modelo específico só para vocês verem que não foge do genérico que a gente já comentou, né? Identificação do tipo de temporizador. Ok? Vamos tentar fazer mais. Vou tentar fazer mais. Menos torto aqui pra gente. Essa identificação se repete aqui. Muitos modelos não tem essa repetição de nome, tá? A gente só vai ter a sigla TOM, TOF ou RTO. Ó. Endereço do temporizador. É. Base de tempo. Então, a gente já comentou sobre a base de tempo aí. Né? É uma particularidade que a gente vai encontrar desses temporizadores em relação aos contadores, se a gente quiser manter um paralelo com contadores, né? Neste exemplo, outro detalhe, ó, essa base de tempo sempre vai ser dada em segundos, tá? Então, no nosso caso aqui, a base é de 1 segundo, ok? Então,
a grandeza dessa base de tempo sempre vai ser dada em segundos. A nossa contagem pré-ajustada, contagem de tempo aqui, mas na ideia de que a gente tem que associar esse pré-ajuste com a base de tempo, né? Como aqui a nossa base de tempo está em 1 segundo, cada unidade do pré-ajuste é 1 segundo. Mas se a gente tivesse uma base de tempo menor, a gente teria que ter esse cuidado. Tá? E o nosso valor acumulado. Tá? Valor instantâneo. Então, se você quiser assim, esse temporizador já contou quanto tempo? Vai ter que ir lá no acumulado e verificar essa informação. Tá bom? A gente sempre vai ter uma entrada, que é a entrada de sinal. Então, quando essa entrada for habilitada, que ele vai, estiver habilitada, que ele vai contar o tempo. Tá? Essa entrada de enable é só para falar se aquele temporizador está ativo ou não. Então, essa entrada ela existe em alguns modelos, em alguns fabricantes, mas em outros ela não existe. Tá? Então, pode ser comum que vocês não encontrem essa entrada de habilitação aqui. Bom? Entrada não, desculpa, essa saída de habilitação. A saída que é obrigatória que tenha é a saída DN. Pode ser representada por Q também. Tá? Que é a saída da função, né? É, sinaliza hum, sinaliza o fim do processo de contagem de tempo, tá? Então, basicamente, esse é o nosso bloquinho funcional de um temporizador do tipo tom. Então, vamos pegar um exemplozinho aqui, ó. Acho que a melhor forma da gente entender é através de exemplos, né? Eu tenho 3 saídas. Ok? Basicamente, isso aqui é um semáforo, tá? Green, que é a nossa luz verde. Red, que é a nossa luz vermelha. E yellow, que é a nossa luz amarela. Ok? Então, eu tenho somente uma entrada, representada por uma chave ali. E o meu temporizador, na base de 1 segundo, esperando 10 pulsos de contagem, significa que o meu temporizador aqui é um temporizador de 10 segundos. E ele é um temporizador com retardo para ligar. Tá? Então, a minha saída B, que é a minha luz verde, ela vai ser acionada sempre que o temporizador estiver acionado. Tá bom?
Então, basicamente, esse N aqui significa se está chegando no nível alto no temporizador. Tá? Então, vai ser verde sempre que a minha entrada estiver fechada. Né? Sempre que a minha entrada estiver permitindo continuidade lógica até o meu temporizador. Okay? Dentro do temporizador, existe uma variável que a gente consegue pegar a informação dela. Tá? Todo temporizador tem essa variável TT. Apesar da gente não estar visualizando ela no, no bloco funcional, mas essa variável TT, esse bit, TT é um bit de informação, a gente chama de flag, flag de sinalização. Né? TT vai ser igual a 1 para sinalizar que o tempo está sendo contado. Tá bom? Então, TT é igual a 1 para sinalizar que o meu tempo está sendo contado. Ok? O tempo está sendo contado, enquanto o tempo está sendo contado, vai ligar a luz amarela. Ou seja, enquanto o tempo estiver sendo contado, liga a luz amarela. E a minha luz... Opa, amarelo não, né? Amarelo não. Vermelho, né? Saída C aqui, ó. Saída C é o vermelho. Então, a luz vermelha é para indicar que o tempo está sendo contado. E a minha saída D, que é a saída amarela, ela vai ser acionada quando a contagem de 10 segundos for finalizada. Porque quando a contagem de 10 segundos for finalizada, o DN vai ser ativo. E ele depende aqui do acionamento de DN. Tá bom? Então vamos fazer essa análise lá no nosso diagrama de temporização. Observem aqui. Esta é minha condição de entrada, ou seja, aqui é a entrada A. A minha entrada A é um sinal que eu não controlo, é o que está chegando, tá bom? Então, no nosso exemplo, o sinal que está chegando é este primeiro sinal aí, beleza? A minha condição de habilitação, que é a minha segunda forma de onda, simplesmente indica se está chegando energia, está chegando nível lógico verdadeiro no temporizador. Como a minha única condição disso acontecer é a entrada A, então o meu bit de habilitação, que é o meu bit TT, ele vai ser exatamente igual à minha entrada. Porque o temporizador só depende de uma única entrada para estar habilitado. Tá? Então perceba aqui, ó. Quando é baixo, é baixo. Quando é alto, é alto. Quando é baixo, é baixo. Quando é alto, é alto. Quando é baixo, é baixo. Então, o meu bit TT, que sinaliza que a contagem bit TT, não, desculpa. O meu bit de habilitação é N, que sinaliza se está chegando energia no temporizador ou não, vai ser igual à minha entrada, porque ele depende só da minha entrada, tá? O meu bit TT, agora sim o meu bit TT, né? Agora sim eu vou falar do bit TT, que é o bit que indica que a contagem está sendo feita, tá? O meu bit TT, ele começa em nível baixo
E ele sobe para nível off, fala assim, opa, comecei a contar o tempo. Tô contando o tempo, hein? Então ele começa a contar o tempo quando o temporizador é habilitado. Ou seja, quando a gente tem uma entrada de nível alto chegando nele. Tá? Então, o temporizador foi habilitado, o bit de cronometragem fala assim, opa, vou começar a contar. Comecei a contar. E ele muda de estado de 0 para 1. E ele fica em nível alto, fala assim, eu estou contando, hein? Eu estou contando. Ele fica em nível alto, avisando que ele está contando, enquanto a habilitação está em nível alto. Só que no nosso primeiro caso aqui, a habilitação só ficou em nível alto por 4 segundos. E o degrau do temporizador mudou para nível baixo de novo, ou seja, a gente não tem mais continuidade lógica. Então, é como se o nosso bit que avisa que está tendo contagem, nesse instante aqui, ó, de transição de baixo para alto, ele fala assim, comecei a contar, hein? Tô contando, tô contando, tô contando, tô contando. Ó, parei de contar. O cara desenergizou ali, parei de contar, não tô contando mais não. Tá chegando nenhuma informação para eu contar aqui, ó. Não tô contando nada, não tô contando. Opa, o cara subiu aqui de novo. Voltei a contar, hein? Comecei a contar. Comecei a contar e tô contando porque o cara ainda tá alto. Tô contando, tô contando, tô contando, tô contando. Ou, eu tô contando, mas já deu os 10 segundos. Então eu não vou contar mais não. Tá? Como já deu os 10 segundos, eu já contei tudo que eu precisava contar. Ok? Quando isso acontece, a gente tem a sinalização na saída. Porque na saída, nível baixo o tempo todo. Mesmo quando a gente tem nível alto na habilitação. Por quê? Não passou 10 segundos. A saída só vai ativar depois de 10 segundos. Nível baixo o tempo todo. A saída está desligada. Depois que a habilitação foi ligada e ficou ligada por pelo menos 10 segundos, a minha saída sofre a transição, né? A minha saída muda de nível 0 para nível 1. Então, a minha saída que ficou o tempo todo aqui em nível baixo, esperou 10 segundos, depois que a entrada foi acionada, e depois de 10 segundos, ela ativa. Eu falei assim, opa, já tem 10 segundos que a entrada está ativa, então também vou ativar aqui. E eu vou me manter ativa enquanto a entrada está ativa. Enquanto a habilitação está ativa. Nesse instante aqui, a habilitação é zerada. Deixa de existir. É o mesmo instante em que o bit de saída também é zerado. Tá bom? Por fim, a última onda que a gente tem aqui é uma onda referente lá ao valor do acumulador. Tá? É só para a gente ter uma referência de que ele começa no zero. Quando a entrada é habilitada, ele começa a fazer uma contagem. Então ele começa a subir um morro. No momento que a entrada é desenergizada, ele zera de novo. Mantém zero, porque não tem nada na entrada. E no momento em que a entrada é habilitada, ele começa a fazer a contagem. Como a entrada se mantém habilitada, ele continua essa contagem. Até o momento em que ele não precisa subir mais. Ele se mantém constante lá no 10 segundos. Né? E ele só zera neste momento aqui, que é o momento em que a habilitação é interrompida. Tá bom?
Beleza aí o nosso tom, temporizador com retardo para ligar. Beleza sim, Lucas. Vamos entender aqui então uma outra forma que a gente pode utilizar esse temporizador. Tá? Percebam que eu tenho um botão normal aberto, um botão normal fechado. Tá? No meu diagrama ladder eu tenho todos os contatos normais abertos. Mas aqui eu tenho continuidade lógica, porque o meu dispositivo é um dispositivo normal fechado. Okay? Mas eu não tenho continuidade lógica aqui, porque o meu botão 1 não foi pressionado ainda. Tá? Meu botão 1 ainda não foi pressionado. Como saída, eu tenho uma sirene. Essa sirene, ela é ativada quando, olha só, ela é ativada quando o temporizador ainda não ativou. Tá vendo aqui, ó? Normal fechado é sinal que, para ter continuidade lógica, DN é zero. Então, se DN é zero, permite passagem. Então, a saída do temporizador ainda não ativou. Mas, eu estou ativando a entrada do temporizador. Significa eu dizer que tem energia chegando ali. O temporizador está funcionando. O temporizador está ligado. Ok? Então, como que vai funcionar esse sisteminha dessa sirene? Como que essa sirene vai tocar? No momento em que eu pressionar o botão de partida aqui, eu vou ter continuidade lógica aqui. O meu botão 2 não está sendo pressionado, mas ele é normal fechado. Então, ele permite continuidade lógica ali. Tá? Então, quando eu pressiono o botão 1, eu começo a contagem. Né? Quando pressiona B1, PB1, contagem é iniciada. Eu posso soltar PB1, porque se a contagem foi iniciada, EN foi para 1. Se EN foi para 1, aconteceu um selo aqui. Então, a única forma de parar de contar é se você reiniciar. Tá? Como EN foi para 1, houve continuidade lógica aqui. Mas DN ainda é zero. Então, continuidade lógica aqui. Se eu tenho continuidade lógica nas duas situações que permitem o funcionamento da minha sirene está tocando. O temporizador está contando. 0, 1, 2. Até o momento que ele atinge, observem aqui, base de tempo 1 e pré-ajuste de 10. Então, até o momento que ele atinge 10 segundos. No momento em que ele atinge 10 segundos, o meu DN é para nível alto. Se o meu DN vai para nível alto e eu tenho um contato normal fechado aqui, a continuidade lógica aqui é interrompida. E a minha CN é desligada. Tá? Então, com a ajuda desse botão de habilitação, eu consigo fazer uma lógica para a sirene ficar ligada somente por 10 segundos. Se eu quiser que a sirene ligue novamente, eu vou precisar reiniciar. Então, eu vou precisar desligar o temporizador e depois vou precisar
alimentar ele de novo, apertar o nosso botão de partida, tá? Então, eu estou trazendo esse exemplo aqui só para falar com vocês o seguinte. Eu cheguei a comentar com vocês que alguns CLPs, alguns fabricantes, não possuem essa função de habilitação. Então, como que a gente faria essa lógica se a gente não tem a minha função de enable? A minha forma alternativa é essa daqui, ó. Tá? Eu coloco o meu sistema de partida e de parada em uma memória auxiliar, que a gente chama de relé interno do CLP. Nada mais é do que uma posição de memória. Tá bom? E o meu temporizador vai contar a partir dessa posição de memória. Então, ele conta. Se a minha posição de memória for 1, opa, se a minha posição de memória for 1, ou seja, eu pressionei o botão de partida, estou permitindo essa continuidade lógica. Não apertei o botão de parada, que é um botão normal fechado. Meu relé interno foi acionado uma vez, indo para nível alto. Eu posso soltar o botão de partida, que a minha continuidade lógica é garantida por esse contato de selo. Como o meu relé interno está energizado, permite essa passagem de tempo. Tá? Como ele permite essa passagem de tempo, o meu temporizador vai fazer a contagem. Ok? O meu temporizador vai fazer essa contagem com base no relé interno. Tá bom? Beleza, pessoal? São dois sisteminhas que têm uma ideia parecida, tá? É claro que eles não vão funcionar igual, porque aqui eu não tenho o DN, tá bom? Mas o temporizador funciona igual, tá? É como se a gente tivesse ainda, né, a minha outra linha. Eu tivesse aqui ainda o meu relé interno, tivesse aqui o meu DN, para aí sim ligar a minha lâmpada, né? No caso, a sirene, né? Minha sirene, tá bom? Mas foi só um exemplo para mostrar para você que, mesmo que o modelo de CLP não possua essa entrada de habilitação, a gente pode criar uma posição de memória que indica se a habilitação do temporizador, né, ou seja, o que permite ele estar ligado, está em nível alto ou não. Então a gente simula uma habilitação aqui, né? A gente cria uma ideia de habilitação para esse, tá bom? Desculpa, para esse temporizador, ok? Hum, eu tenho um último exemplo aqui. Vou apresentar para vocês esse último exemplo. Dois botões e uma chave de pressão. Então, nosso sistema básico aqui, ó, liga e desliga, tá? É aquele sistema liga e desliga com dois botões que nós já estamos cansados de ver, né? Acionando uma bobina M1, né? Pode estar ligado aqui a um motor M1, tá? Testemos proteção, ok? Então, isso aqui só é representado, esses relés térmicos só são representados no diagrama com, ó, desculpa, de potência. Então, eles estão ali só para a gente ver que eles existem. Saber que tem um relé térmico de proteção ali. Então, basicamente, quando eu aperto o botão 2,
M1 vai para nível alto, tá? O meu M2 já começa funcionando, né? Porque PB1 é uma chave normal fechada. Então, opa, desculpa, aqui é PS1, né? PS1, desculpa. PS1 é normal fechado, normal aberto. Então ele começa funcionando, tá? Então vamos pensar o seguinte: a gente está enchendo um tanque, aqui é uma chave de pressão. Quanto mais água cai no tanque, maior a pressão. Até que a pressão chegue num nível em que aciona essa chave de pressão. Então, tem um botão, apertei um botão para ligar a bomba começou a encher o tanque. À medida que o tanque foi se enchendo, a pressão nele aumenta até chegar no nível desejado por essa chave de pressão. Quando essa chave de pressão atinge esse nível, a segunda bomba liga. E, ao mesmo tempo, a gente começa a fazer uma contagem através do tom. Tá? Então, depois de 15 segundos com a segunda bomba ligada, eu vou ligar também a terceira bomba. Tá? Então, a terceira bomba liga exatamente 15 segundos depois da segunda bomba. Porque ela depende de que minha entrada DN tem uma transição para nível alto. Tá bom? Então, basicamente aqui, o que eu tenho é um acionamento de 3 bombas, ou um acionamento de 3 motores, de forma que um motor dependa do outro. Né? Eu aciono o motor 1 com um botão, o motor 2 depende de uma chave de pressão que só vai ser pressionada, só vai ser ativada com o motor 1, porque ele precisa estar ligado para permitir o enchimento do tanque. E o meu motor 3 só vai ser ativado 15 segundos depois que o meu motor 2 foi ativado. Então aqui eu tenho um sisteminha de 3 motores que são acionados em sequência e que possuem uma dependência um dos outros, com o uso de temporizador. Beleza? Dúvidas, pessoal? Não, Lucas, por enquanto não. Ok. Semana que vem a gente vê o temporizador com retardo para desligar, então. Tá bom? A gente fala um pouquinho sobre ele na segunda. Lembrando que vocês não vão ter um encontro comigo no sábado. Vocês vão ter aula nos 2 horários que seriam meus. Acho que vai ser aula de reposição, não sei de quem. Tá? Mas a Janaína vai divulgar o horário certinho para vocês. Tá bom? Marcelo, a Janaína disse que acha que o aniversário do Partata foi ontem. Tá? Mas aí eu não sei. Não, beleza. De qualquer forma, vale o parabéns, mesmo que é atrasado, né? Turma, tenha uma boa noite, tenha uma boa aula aí. Tá joia? Até segunda-feira. Mentira, até amanhã, né? Que a gente tem a semana toda de acionamentos. Ok, obrigado. Falou, boa noite.